Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre 7 importantes dicas para quem quer ler textos em inglês. Vamos lá. Leitura em inglês, interpretação de texto, text comprehension. Então eu vou passar agora 7 dicas fundamentais que com certeza vão te auxiliar durante a sua leitura e interpretação. Vamos a elas. Primeira dica. Com relação à metodologia, tá? Tenha em mente que você vai precisar fazer uma leitura dinâmica do seu texto, tá bom? Então você não vai fazer uma leitura tal qual o português, onde a gente lê palavra por palavra, linha por linha. Em inglês, a sua leitura vai precisar ser não linear, tem que ser uma leitura dinâmica, onde você vai buscar informações principais desse texto. Você não vai ler todas as palavras, identificar todas as palavras, até porque você não vai conseguir identificar todas as palavras. Então, ter a consciência de que a gente vai ter que tirar informações de um texto sem conhecer todas as palavras é fundamental, tá? E eu vou mostrar nesse vídeo que é possível fazer isso com tranquilidade, com uma margem bastante interessante de interpretação, tá bom? Então, a primeira dica é ter a consciência de que você vai precisar fazer uma leitura diferenciada. Então, leitura dinâmica, tá bom? Então, a primeira dica é fazer uma leitura dinâmica desse texto. Dica número 2. É, busca entender, analisar, identificar o gênero, tipologia textual, tá? Especificamente o gênero, se é uma capa de revista, se é uma notícia de jornal, se é uma página de um livro, se é uma página da internet, se é um Facebook, ok? Se é uma receita de bolo, se é um currículo, então identificar o gênero também é fundamental para colher elementos para nos auxiliar durante a interpretação, tá bom? Juntamente com isso, você analisa a fonte, a origem, de onde vem esse texto. Isso também é muito importante. Então, a dica de número 2 é identificar o gênero textual e pensar a respeito dele, tá bom? Terceira dica: ilustrações. Dê uma atenção especial ao suporte textual, que é o que está em volta desse texto que vai te auxiliar. Dentro desse suporte temos as imagens, que pode ser uma foto, pode ser uma charge, pode ser um símbolo, ok? Tenta buscar entender, fazer uma reflexão, da razão daquela imagem estar lá. Por exemplo, supondo que você esteja lendo um texto em russo e seu suporte é uma foto, a foto de um xadrez, jogo de xadrez, tabuleiro de xadrez. Então, já começa a colher elementos, eh, elencar o que pode estar presente nesse texto. Então, um texto que está tratando de xadrez pode trazer a história do xadrez, pode trazer principais nomes do xadrez, pode trazer informações sobre as peças, como manusear os movimentos das peças de xadrez, as regras, né. Ou pode estar direcionado para algum evento de xadrez ou alguma personalidade importante do xadrez, tá bom? Isso é importante. Você vai estar colhendo elementos para fazer a sua leitura prévia, tá bom? Então, a terceira dica é analisar e estudar e procurar elementos, eh com base nas ilustrações, tá. Coloca ali uma setinha com algumas informações que essa ilustração sugere. O que essa ilustração pode representar no texto? O que que eu posso encontrar nesse texto com base nas ilustrações, tá bom? Próxima dica, dica de número 4: título. Juntamente com as ilustrações, o título fornece muitas informações importantes, tá bom? Supondo que você esteja lendo um texto cujo título é Coffee. Olha, um texto que tem esse título provavelmente pode trazer informações como origem do café, como se, produz um café, como é feito um café, principais vendedores de café, principais marcas de café, tá. Café faz bom? Faz bem? Depende, né, se tomar em excesso pode não fazer, então malefícios do café, benefícios do café, tudo isso pode aparecer no seu texto. Então colher essas informações, fazer uma listinha ali com essas possibilidades, tá bom? Isso é muito importante também, tá? Se o título for, por exemplo, Coffee in Brazil, aí você já vai dar um outro direcionamento, né? Pode estar falando do mercado do Brasil, da influência do Brasil na indústria mundial do café, ok? O que que é interessante dessas informações? É que quando você vai ler um texto em inglês, se for para um Enem ou para um concurso, geralmente o assunto é um assunto
é geral, um assunto de conhecimento popular. Então, não vai ser um assunto muito específico, é um assunto que está corriqueiramente nas manchetes ou no dia a dia. Isso é importante a gente ressaltar aqui, tá? Então, provavelmente você sabe alguma coisa do assunto a ser abordado no texto, tá bom? Então, a dica número 4: dê atenção e coloque as possibilidades interpretativas com base no título. Dica número 5, muito importante, uma das mais importantes inclusive. Se refere aos cognatos, que são as palavras parecidas com o português. Então, pega um marca-texto, um lápis e destaca, sublinha todas as palavras parecidas com o português, tá? Perceba que você não leu o texto ainda, você não fez aquela leitura linear que você faria com o texto em português. Você analisou as imagens, você analisou o título e agora você está destacando as palavras parecidas, tá certo? Eu estou falando aqui em 5 minutos, mas isso você vai fazer em 1, 2 minutos, quando você se acostumar, tá? É importante você tentar seguir esses passos. Então, analisou as palavras parecidas? Quando você faz isso, o seu cérebro, que é uma máquina fantástica, vai estar colhendo elementos já com base no gênero textual que você identificou, com base na imagem, se tiver, com base no título e com base nas palavras parecidas. Então, o seu cérebro sabe o que você quer e ele vai estar, com certeza, te orientando na busca da melhor interpretação para você, tá bom? Então, destaque as palavras parecidas. Ah, mas e não existe aquelas palavras que parecem, mas não é? São os falsos cognatos? Existem, mas são poucos. Você só vai ver um texto com muitos falsos cognatos se for um texto elaborado para você estudar aquilo, tá? É difícil um texto, aparecer mais de 2 ou 3 falsos cognatos. Se for um texto, sei lá, de uma página, vai aparecer um ou 2 ali no máximo. Até porque você pode também identificar esse falso cognato através do contexto, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o contexto. Quando você lê uma frase que tem uma palavra parecida com o português, mas não tiver muita lógica, estiver meio estranho, desconfie que aquilo pode ser um falso cognato, tá bom? Depois que você, então, analisou e destacou as palavras parecidas, a gente passa para a outra dica, que é a dica número 6, que são as pistas textuais. Não leu o texto ainda, tá? Você está fazendo só apontamentos, destacou palavras parecidas, agora você vai buscar no seu texto algumas coisas importantes. São pistas importantes. A primeira delas são números. Número no texto é fundamental. Supondo que agora você esteja lendo um texto em francês e aparece o número 47. Então pega a canetinha lá e destaca, puxa a setinha para as possibilidades deste número. Pode ser o quê? Uma data. Não, uma data não dá, né? Então você coloca as coisas que você acha que pode ser e que não pode. Uma data? Não pode. Uma idade? Sim. É endereço? Também. Número de documento? Mais difícil. O que mais que pode ser? Então você começa a buscar elementos. Então perceba que a leitura não é só você saber ou não saber as palavras, é usar os mecanismos cerebrais a seu favor, tá bom? Se for o número 2347, pode ser idade? De pessoa não, mas pode ser um monumento, um país, ok? E se for esse número extenso agora? Esse maior aqui que está aparecendo na tela, um número mais gigante. Pode ser de repente um telefone, pode ser o número de documento, um código, certo? Então fique atento ao número, o número é muito importante. Apareceu o número no texto, dê uma atenção especial a ele. Segunda pista textual, inicial maiúscula. É comum os meus alunos, mesmo os que têm um vocabulário mais elaborado, aparecerem e vêm me perguntar: "Professor, eu li o texto, entendi praticamente tudo, mas nessa frase aqui eu não entendi essa palavra". Aí eu vou verificar e no meio da palavra tem uma letra maiúscula. O que eu digo para o meu aluno é o seguinte: "Olha, você não precisa saber exatamente o que é essa palavra. Lembre-se que é um nome próprio. Então, puxa uma setinha lá e você vai ter, em mente que aquela palavra pode ser alguém, uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um evento, né, uma feira, um congresso, pode ser uma marca de alguma coisa, tá? Então vai estar nesse caminho aí. Isso por si já te ajuda a entender o texto, tá bom? Então, muito importante, letra inicial maiúscula, ok? E por último, ainda nas pistas textuais, a gente tem os destaques deste texto, que pode ser alguns símbolos, né, como esse daqui que está aparecendo, esses que eu coloquei. Também pode ser letra com cor diferente, com tamanho diferente, com a fonte diferente, ok?
sublinhada, negrita, itálica. Então, dê uma atenção especial a essas pistas textuais, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a dica número 7, uma das mais importantes, que é o contexto. Contexto é a ideia, contexto é a amplitude geral do texto, certo? E para você fazer a leitura textual, você vai quebrar, por exemplo, ler um texto inteiro, quais são as ideias principais daquele texto. Você diminui um pouco, chegou no parágrafo. Qual que é a ideia principal daquele parágrafo? Diminui um pouco, chegou na frase. Não mais que isso, tá? Então você vai ler o seu texto sempre frase por frase. Então chegou nessa frase, o que é o contexto para essa frase? É você utilizar uma ou duas ou três palavras que você identificou naquela frase, usar aquelas palavras para tentar colocar um significado aproximado para as outras, certo? Isso acontece também em português. A gente está falando de leitura em inglês, mas acontece também em português. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. O que que é brado? Né? Um barulho, um som retumbante, vibrante, forte, tá? Isso acontece também em português, tá? Então tome nota nessa primeira frase aqui como exemplo. Ó. I watch TV at night. Você não precisa de dicionário para saber o que é o at, ok? Vai pelo contexto. Outro exemplo. They study at 7. Mesma coisa. Você sabe o que significa esse at. Outro exemplo. They work from 7 until 10. Until. Também não precisa de dicionário para saber o que é until. Tá bom? E mesmo em português. Por exemplo, eu vou deixar aqui um link na descrição, tá? Vai ter um link para você fazer um exercício e praticar a contextualização, que é bastante importante. Mas, por exemplo, olha essa frase em português. Se eu digo, ele estava com soltura. Quanto menos contexto, mais possibilidades eu tenho. Então, se eu estou lendo um texto inteiro e está lá, ele estava com soltura, eu vou ter que trabalhar com aquele elemento. O contexto é aquele, tá? Lembrando que uma palavra sem contexto não serve para nada. Se eu te digo pé, você pensou na parte do corpo, mas se eu estiver falando da árvore, tá? Um pé de manga. Manga, mesma coisa. Eu estou falando da fruta, eu estou falando da parte da camiseta, certo? Então a gente precisa de um contexto daquela palavra. Então o contexto que eu tenho é esse. Ele estava com soltura. Então, tendo isso no seu texto, o que você precisaria fazer? Pegar essa soltura e colocar as possibilidades para ele, né? Então eu poderia dizer que solteiro estava bravo, ele estava com alguém, ele estava com saudade, ele estava com pressa, ou estava com alguma questão, algum sentimento, alguma questão fisiológica, tá? Agora, se eu aumentar o contexto, ele estava com soltura, ficou no banheiro a noite inteira. Então você já sabe o que é soltura porque eu ampliei o contexto. E o seu texto, ele vai ter elementos antes do texto e depois do texto. Então não é só a frase, tá ok? Então o contexto é muito importante. Vamos pegar um último exemplo aqui de contexto. The dog was barking at the man. The dog was barking at the man. Então, se eu pergunto para você o que significa barking, então você vai puxar elementos contextuais de acordo com essa frase. Então, barking poderia ser correndo, mordendo, latindo, espantando. Certamente você vai acertar ou vai ficar muito próximo. Isso é o contexto, tá? No caso aí, latindo. Tá bom? Então lembra que eu vou deixar um link vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você fazer um exercício a respeito do contexto, tá bom? Ok? Essas ferramentas vão te auxiliar sobremaneira na interpretação do texto, tá? Então se você fosse ler um texto sem utilizar parte dessas dicas, você entenderia X%, né? Vai depender de cada um, mas por exemplo, se você entendesse 40%, com essas estratégias, certamente esse índice aumentará para 50% e 60%. E assim por diante. Se você entendesse um texto, 80% de um texto, essas dicas podem te auxiliar a melhorar esse entendimento, essa margem, tá? Para finalizar, eu vou deixar um exemplo aqui, tá? Vamos tentar fazer uma análise rápida desse parágrafo. Computer. Então você tem ali a imagem, você tem, por exemplo, ali o título. E vamos supor que você nunca tenha estudado inglês, tá? E aí eu chego na questão das palavras parecidas. O brasileiro que estuda inglês, ele é privilegiado, porque o inglês está recheado de palavras de origem latina. Então, um aluno de 7 anos que nunca tenha estudado inglês, mas que seja alfabetizado, ele consegue tirar informações de um texto em inglês.
tá? Com base nas palavras parecidas. Então, olha esse pequeno parágrafo aí sobre o computer, tá? Vamos tomar como exemplo só a primeira frase para o vídeo não ficar muito extenso. Então tá lá, ó. The computer must be one of the most important technical inventions of the century. Aí o que você faria então? Analisou o título, analisou a imagem, qual o seu outro recurso? Palavras parecidas. Então vamos supor que você só tem esse recurso, ok? Número não tem, então é isso. Então vamos lá. Então você iria ler o texto. The computer, seleciona computer, must be one, não vai selecionar nada disso. Aí você vai para as palavras parecidas. Então seria computer, depois important, depois technical, depois invention. Não tem mais nenhuma, né? Palavras parecidas. Então você tem, o que você extrai desse texto, você tem computador, importante, técnico ou tecnológico, invenção. Tá? Agora olha só, o que o aluno, a pessoa que está lendo inglês, pode pensar. Você leu lá, the computer, aí tem must be one of the most. 1, 2, 3, 4, 5 palavras aí, que você não entendeu nada. Então, isso pode dar a falsa impressão de que a pessoa que está lendo o texto ela não vai ter bom entendimento, porque várias palavras ficaram de fora, tá? Mas a gente tem que se lembrar que um texto ele é composto de alguns elementos que não têm tanta influência assim no significado principal. A gente tem conectivos, a gente tem, algumas questões de coesão textual, tá? Artigo, conjunção, preposição, tá bom? E aí você tem, por exemplo, essas 4 palavras: computador, importante, tecnológico, técnico, invenção. Tenta organizar uma frase adequada ao português, tá? Porque quando eu tiro os conectivos, a frase pode ficar diferente, mas o significado fica. Então, por exemplo, uma frase sem preposição. Eu estudo manhã. Ele foi à escola a pé. Ele vai trabalho carro. Você entende o contexto, você entende a ideia principal, embora não soe muito adequado. Então agora, por exemplo, se a gente pegar essas 4 palavras e tentar montar uma frase, ficaria algo e aí você vai acrescentar elementos, ficaria, por exemplo, o computador, importante tecnologia. E aí você analisa todo o contexto, é a primeira frase do parágrafo. Tá falando sobre o computador, então pode estar informando o que é essa máquina. Então, ó, coloca um "ozinho" lá na sua organização, na organização da sua frase. O computador importante tecnológico. Então, é um importante ou uma importante invenção tecnológica. Seria algo parecido com isso. Então, o computador é uma importante invenção tecnológica. Foi isso que você tirou desse texto, dessa frase. O computador é uma importante invenção tecnológica. Agora vamos tentar fazer análise da frase na sua íntegra. O computador deve ser uma das mais importantes invenções tecnológicas do século. O computador deve ser uma das mais importantes invenções tecnológicas do século. Vamos comparar. O computador é uma invenção tecnológica importante. Percebe? Perdeu alguma coisa? Claro, perdeu. Mas eu poderia dizer que 70, 80% da informação principal, ou até mais, está preservada. Ok? E eu consegui um resultado muito satisfatório, bem acima da média, vejam quantas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palavras. Eu consegui tirar uma interpretação bastante satisfatória com 4 palavras, tá? E é esse entendimento que você precisa ter quando você for ler um texto em inglês, tá bom? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário com base no vídeo, estou à disposição. E muito obrigado por assistir. Lembre-se que eu vou deixar uma atividade no link do vídeo para você, no link da descrição. Vou deixar uma descrição no link. Vou deixar um link na descrição para você praticar, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Bye bye.